Regras de transição. Nós temos aqui uma emenda, um marco, né? Um marco muito forte, muito certo, da emenda constitucional 103. Por isso, eu venho e falo para vocês o seguinte: olha, nós temos aí as regras de transição trazidas pela emenda constitucional 103. Né? Então, em 13 de novembro de 2019, foi publicada a emenda constitucional 103, que vem modificar as regras da aposentadoria, inclusive de pensão. Mas em relação às aposentadorias, para a gente poder entender as regras de transição, é necessário que a gente volte à situação anterior à emenda constitucional 103. O que nós tínhamos antes desta emenda? Bem, nós tínhamos que a Constituição previa 2 tipos de aposentadorias voluntárias: aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade, separadamente. Então, aquele segurado, se ele completasse a idade mínima exigida e a carência, ele se aposentava com regras específicas. Ou então, se ele quisesse se aposentar por tempo de contribuição, era necessário que ele também, sem idade mínima, cumprisse tempo de contribuição e carência. Então, eu tinha, para o homem, 35 anos de contribuição e carência de 180 contribuições. Mulher, 30 anos de contribuição e carência. Professor que se dedicasse à educação infantil, ao ensino fundamental e médio. Diminuo 5 anos nesse tempo de contribuição. 30 anos de contribuição para o professor. 30 anos de contribuição para o professor e 25 anos de contribuição para a professora. Se fosse por idade, não teria regra diferente para professor. 65 anos de idade para o homem e 60 anos de idade para a mulher. Isso. Estávamos convivendo com essas 2 aposentadorias até o dia 12/11 de 2019. Dia 13, foi publicada a emenda constitucional 103. E aí a gente acorda com a nova regra. A regra que você estuda. Aposentadoria programada, exigindo cumulativamente idade e tempo de contribuição, tanto para comum quanto para o professor. Pronto. Não dá para aposentar só por tempo. Tem que ter tempo e idade. Mas, professor, e aquele pessoal que não tinha cumprido a regra anterior? Não tem direito adquirido de se aposentar com a regra anterior? Não. Direito adquirido se tem aquele que preencheu as condições até a mudança. Aí, se ele tinha até a data da mudança, da reforma, completado, ele poderá se aposentar com aquelas regras em 2030, se ele quiser. Por quê? Porque esse sim adquiriu o direito. Os demais, como eu, tínhamos a expectativa de aposentar com aquelas regras. E nós não amparamos, o direito brasileiro não ampara a expectativa de direito no regime previdenciário. Então, acabou. Não completou,
perdeu o Playboy. Só que o Constituinte, que fez a reforma, como todas as demais reformas previdenciárias, ele pensou o seguinte: não seria tão razoável, né, justo, que de um dia para a noite, na noite para o dia, na verdade, mudassem as regras e ele passasse a ter que cumprir todas elas de imediato. Não. Vamos criar para aqueles segurados que naquela data, na data da publicação da emenda, já estavam filiados à Previdência. Vamos criar regras transitórias que ele possa se aposentar com uma condição pouco melhor do que veio na reforma. Essas condições um pouco melhores são as chamadas regras de transição. E aí eu tenho 6 regras. 6. Uma para aposentadoria por idade antiga. 4 para aposentadoria por tempo de contribuição. E uma para a chamada aposentadoria especial. Essa é a nossa aula agora. Regras de transição para as aposentadorias do regime geral de previdência social. Regras trazidas pela emenda constitucional 103, tá? Pela emenda constitucional 103. Então, aqui eu tenho que nós vamos ter a primeira regra. Eu mudo a maneira como eu sempre dei aula sobre as regras de transição, eu mudo e passo a falar como primeira regra a regra da aposentadoria por idade. Porque ela só tem uma. Então, aquela pessoa que tinha expectativa de direito de se aposentar, aos 65 anos, homem, e aos 60 anos, mulher, bastando que tivesse 15 anos de contribuição e carência, se não cumpriu até a data da reforma, poderão se aposentar quando cumprir 15 anos de contribuição, tanto o homem quanto a mulher. O homem, 65 anos, porque na nova reforma a idade dele não mudou. A mulher vai ter uma transição na idade. Se antes ela pensava que iria se aposentar aos 60, e a reforma trouxe agora 62, nós não vamos exigir dela de imediato, em 2019, os 62 anos. Não. Vamos exigir, a partir de 2020, que essa idade seja aumentada em 6 meses. 60 anos e 6 meses, 61, 61 e 6 meses, 62. E aí para. Então, veja só. Nessa regra de transição, nós temos para a aposentadoria antiga por idade, quando então, naquela época, era exigido 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade mulher. O que veio a reforma e disse? Olha, nós vamos exigir, e aí eu trouxe já o artigo 188H do decreto, que já é a própria regulamentação dessa regra, não precisa ir lá estudar a emenda constitucional, não. Ai, o edital me pede emenda constitucional 103. Vai chorar, porque para entender, não que você não seja uma pessoa inteligente, mas é mais difícil. Então, o que aconteceu? O decreto já está regulamentado dessa maneira. Então, vamos estudar pelo decreto. Artigo 188p. Veja, ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam
o artigo 51, que é o da programada, os outros, que são outras regras de transição. A aposentadoria por idade será devida a qualquer tempo ao segurado filiado ao regime geral até 13 de novembro de 2019, que é exatamente a data da reforma, que cumprir cumulativamente os seguintes requisitos: 60 anos de idade se mulher e 65 anos homem. 15 anos de contribuição para os dois. E carência de 180 contribuições mensais. Mas aí não mudou nada. Calma. Isso é o que está no decreto. Aí vem. A partir de janeiro de 2020, serão acrescidos 6 meses a cada ano para a idade mínima da mulher. Então, o que eu tenho? Em 2019, a mulher ainda conseguiria se aposentar aos 60 anos. 2020, 61,5. 2021, 60,5. 2021, 61. 61,5 em 2022. E a partir de 2023, já está em 62 e agora para nele. Tá? Para nele. Então, essa é a regra de transição da aposentadoria por idade. Ah, mas e como é o cálculo? É o mesmo antigo? Não. Regra de transição vai usar salário de benefício novo, com média dos salários de contribuição correspondente a 100% do período contributivo, a partir de julho de 94. Então, o salário de benefício é o novo cálculo. Aí o percentual. Deixa eu colocar aqui. O percentual vai ser também da aposentadoria nova, da aposentadoria programada. 60% desse salário de benefício, acrescido de 2% para cada ano que superar 15 anos de contribuição se mulher, 20 anos de contribuição se homem. Então, esse quadro que você tanto conhece, né, que eu transportei lá da aposentadoria programada, é o mesmo que eu utilizo nesta regra de transição, tá? Nessa regra de transição. Então, veja, não é aquele 70 mais 1. É o quê? É a mesma regra da aposentadoria programada, né? A mesma regra da aposentadoria programada, igualzinho. Ah, professora, mas, olha, se ele conseguiu completar os requisitos antes da emenda, ótimo, pode ter o cálculo também daquele tempo. Mas se não, nós vamos seguir essa regra de transição. Aí eu pergunto, deixa eu colocar aqui, exemplo. Imagine o seu José, tá? Ele quer se aposentar. Ele tinha, na época que veio a reforma, olha só, ele tinha 62 anos de idade e 13 anos de contribuição. Ele estava na cabeça dele. Eu contribuo mais 2 anos, 15. Chego aos 65, me aposento por idade. Acorda e ele lê lá que agora o homem precisa, para se aposentar, 20 anos de contribuição. E ele só tem 13 ainda. E ele fala, meu Deus, eu agora vou ter que passar a pagar mais 7 anos? Não. Nesta regra de transição, quando é que o seu José pode se aposentar? Olha,
ele vai se aposentar quando ele tiver cumulativamente 65 anos de idade, mais 15 anos de contribuição. Ponto. Mas não exige 20. Só que ele já estava filiado na data da reforma. Então, ele poderá completar só 15 anos de contribuição. Já a dona Maria, na mesma data, 13/11/2019, ela tinha 58 anos e 13 anos de contribuição. O que a dona Maria estava sonhando? Completo 60, 15 anos de contribuição e me aposento. Veio a reforma. Vem a manchete. A mulher agora, para se aposentar, precisa ter 62 anos. Cai para trás, né? Ela falou, vou demorar mais 4 anos. Calma, dona Maria. Vamos lá. Olha, em 2019, a senhora tem 58 anos. Quando que a senhora completa os 15 anos de contribuição? Em 2000 e... Daqui 2 anos, em 2021. Né? Bem, em 2021, quantos anos a senhora precisa ter? 60 em 2019, 60 e meio em 2020, 61 em 2022. 21. Então, quando ela tiver 60 aqui, ela teria que ter 61. Ela vai ter 61 em 2021? Não. Ela vai ter somente 60. Ou, dependendo, 60 e meio. Concordam comigo? Então, ela não se aposenta em 2021, embora ela tenha ali 15 anos de contribuição. Poxa, vamos para o ano de 2022. No ano de 2022, é exigido 61 anos. Certo? Quantos anos ela terá em 2022? 58, 59 em 2020, 50, 60 em 2021, 61 em 2022. Não é? Não, gente, espera aí, eu errei. Em 2021, ela completa 15 anos. Em 2021, eu tenho 60 anos e meio. Ela vai poder se aposentar, desculpa, em 2021, porque ela vai também ter... Não, vai não. Ela vai ter 60 anos. E aqui pede 60 anos e meio. E aí, o que vai acontecer? Se ela conseguir, dentro daquele ano de 2021, chegar a 60 anos e meio, dependendo do mês que ela faz aniversário, ok, ela se aposenta. Se ela não conseguir, nós vamos para o ano de 2022. Só que o ano de 2022 exige quanto? Exige 20, 21, 61. Não, gente. 20, 2000. Fiz tudo errado. Vamos cortar. Peça até edição para cortar ou começa a Dona Maria de novo, porque tá tudo errado. Espera aí. Vamos trocar aqui. Corta para minha edição. Vamos ao caso da Dona Maria. Em 13/11/2019, Dona Maria tinha 58 anos de idade e 13 anos de contribuição. Então, ela pensava que iria se aposentar aos 60 anos com 15 anos de contribuição. Veio a reforma. Ela só vai adquirir
só vai completar 15 anos de contribuição em 2021, final de 2021. Certo? Certo. Daí, em 2021, quer dizer, daqui 2 anos, ela teria, então, 60 anos de idade, em 2021, né? Aí eu vejo, 60 anos de idade em 2021, ela consegue se aposentar? Não. Por quê? Porque em 2019, a exigência era de 60. Em 2020, a exigência era de 60 anos e 6 meses. Em 2021, a exigência é de 61. E ela só tem 60. Então, em 2021, ela não aposenta. Vamos chegar ao ano de 2022, que vai exigir quanto? 61 anos e meio. 2022 exige o quê? 61 anos e meio. O tempo de contribuição, Dona Maria já tem. Não tem? Tem. Será que ela consegue, em 2022, completar 61 anos e meio? Olha, 58 em 2019, 59 em 2020, 60 em 2021, 61 em 2022. Pode ser que em 2022 ela consiga, em algum mês lá, chegar a 61 anos e meio. Vai que ela nasceu em fevereiro. Daí 6 meses, ela tem 61 anos e meio. E aí ela consegue se aposentar. Né? Então, vai depender de quê? De preencher cumulativamente essa idade daquele ano e o tempo de contribuição que ela já tinha. Então, veja, fechando agora, na regra de transição da aposentadoria por idade, para o homem, continua 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. Para a mulher, continua os 15 anos de contribuição, mas a idade, ela vai 60, 60 e meio, 61, 61 e 6 meses, 62. Então, em 2023, já atinge a exigência de 62 anos. E ali para frente, a lei é de 62 anos. Então, essa aposentadoria aqui, ela consegue aposentar a mulher, né, antes dos 62, entre final de 19 e 2022. É esse período aqui que ela tem que ter aquela idade transitória e os 15 anos de contribuição. Se ela não conseguir, aí a gente vai para a programada, 62 anos e 15 anos de contribuição. Mas o cálculo da renda mensal inicial é o mesmo. Qual? 60% do salário de benefício, acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos de contribuição se homem, 15 anos de contribuição se mulher. Entender? Essa é a regra de transição da aposentadoria por idade. Por idade. Ponto. Acabou. Ah, professora, e as demais aposentadorias? Olha, as demais aposentadorias, ou as demais regras, melhor dizendo, vão atingir a aposentadoria por tempo de contribuição. Né? Então, na aposentadoria por tempo de contribuição, como que eu estou? Como que era? 35 anos de contribuição homem, 30 anos de contribuição mulher. Tem idade mínima? Não, não tem idade mínima. Né? Não tem idade mínima. Então, o que vai acontecer? Aquelas pessoas que se encontravam no dia 13 de novembro de 2019 e pensavam que iam se aposentar por tempo de contribuição sem idade mínima, agora acordam e tem lá
65 anos homem, 62 mulher. Espera aí. Vamos trazer uma regra de transição. Aí a primeira regra que eu trago para você, nós a chamamos de sistema de pontuação. Veja, essa regra vai exigir do segurado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição que já era exigido antes da reforma. Qual? 35 anos para homem, 30 anos para a mulher. Então, de qualquer maneira, vai ter que cumprir esse tempo, né? Esse tempo tem que cumprir. Seja em 2019, 20, 21, o que for. E o tempo que ele tiver de contribuição com a soma da sua idade, desde que, o cumprimento tem que ocorrer. A soma do tempo de contribuição e da idade dê, então, o que a gente chama de ponto mínimo. A pontuação mínima, tá? A pontuação mínima. E aí, qual é a pontuação que a gente tem aqui? Em 2019, que foi a data da reforma, essa pontuação, tempo e idade, vai ser de 96 pontos para o homem, 86 pontos para a mulher. Tá? Isso em 2019, até o final de 2019. Bem, mas acontece que vai ocorrer dessa pontuação ser aumentada. Sim, nós vamos ter que, a partir do ano de 2020, tá? Então, aqui é 2019. A partir do ano de 2020, essa pontuação cresce. Quanto? Ela cresce, a partir de 2020, 1 ponto por ano. Até atingirmos 105 para o homem e 100 pontos para a mulher. Como assim? Olha, vamos imaginar. Nós estamos no ano de 2024. Imaginando. Nós estamos no ano de 2021. Se em 2019 a pontuação soma 96,86, em 2021, qual é a pontuação que aquele segurado tinha que ter? Homem, 98, mulher, 88. Em 2022, nós vamos ter homem, 99, mulher, 89. Em 2024, homem, 101, mulher, 91. O homem estaciona a pontuação em 2028, com 105 pontos. E a mulher só vai estacionar a pontuação em 2033, com 100 pontos. Tá? Mas eu quero, professora, um exemplo claro para isso. Eu vou dar um exemplo claro para isso. Tá? Eu vou deixar aqui para você o artigo da emenda constitucional, não vou precisar lê-la, só para fins de material, e vou deixar aqui o decreto com o artigo 188-I, que é o que trata desta regra. Tá? Ele aqui coloca no texto o que exatamente eu falei. Tá? Exatamente o que eu falei para você. Então, agora, eu vou colocar aqui um exemplo que vai surgir agora. Imagine o seu Antônio, vou mudar o nome, o seu Antônio, queria se aposentar, estava planejando se aposentar por tempo de contribuição. Na cabeça dele, ele completaria 35 anos de idade, quando fosse, sem qualquer idade mínima, e ele poderia requerer a sua aposentadoria.
veio a reforma. Vamos utilizar a regra de pontuação para o seu Antônio. Olha, ele completou, e tem que completar, os 35 anos de contribuição só em 2023, tá? Então, aqui. Em 2023, o seu Antônio consegue completar os seus 35 anos. Se eu for utilizar a regra da pontuação, em 2023, quantos pontos seu Antônio, teria que ter? 100 pontos. Bem, eu volto lá. Seu João precisa, nesta regra, de 100 pontos. Olha, ele já tem 35 anos, que é o mínimo que ele tinha que ter mesmo. Para ele completar 100 pontos, ele tem que ter uma idade mínima aqui de 65 anos. Se ele tiver aqui, neste ano, completado os seus 35 anos de contribuição, que, somado à sua idade, der 100 pontos, ele pode se aposentar nessa regra. Professora, não vale a pena para ele nessa regra, não. Por quê? Porque ele vai ter que ter 65 anos. 65 anos já é a regra da programada, né? Já é a regra da programada mesmo. Então, essa regra para o seu João não é interessante. Vai dar no mesmo, tá? Agora imagina, sou Antônio, né? Imagina a dona Maria, que em 2019 ela estava com 27 anos de contribuição. Quantos anos faltava naquela época para ela se aposentar? Olha, quantos anos? Faltavam 3. Então, ela tem que chegar a completar os 30 anos. Então, 2019 mais 2019 mais 3, 2022. Em 2022, ela consegue os 30 anos. Né? Consegue os 30 anos. Ela tem, em 2022, lá em 2022, 58 anos. Será que ela consegue se aposentar por essa regra? Somando o tempo dela e a idade, quantos pontos eu tenho aqui? 88 anos. 88 pontos. Vamos lá em 2022, ver quantos pontos são necessários? 89. E, dona Maria, não dá. A senhora tem 88 pontos. A senhora precisa de 89. Mas eu posso falar com a dona Maria o seguinte: olha, essa pontuação, ela é somada em tempo, em meses, dias. Vamos supor que a senhora tivesse completado 30 anos de contribuição e 58 anos de idade em março de 2022. Se a senhora trabalhar, contribuir por mais 6 meses, que vai dar em 2022 de qualquer jeito, a senhora chega a 30 anos e meio. E chega a 58 anos e meio. Não é? Aí a senhora consegue quanto? 89 pontos. E aí a senhora pode se aposentar. Viu? No início, eu falaria, não, a senhora não pode aposentar, porque a pontuação da senhora deu só 88. Mas se contribuir mais um pouquinho dentro daquele ano ainda,
que a pontuação continua 89, a gente consegue. Então, meio para cá, meio para lá, 89. Dona Maria, pode se aposentar. Com essa regra. Essa regra, então, valeu para a senhora. Não é toda a regra que vai aplicar para todo mundo, né? No caso concreto, a gente tem que avaliar. Bem, então, nessa regra aqui, eu consegui aposentar a Dona Maria. E aí, a próxima pergunta que ela me faz é o seguinte: quanto que eu vou receber? Olha, Dona Maria, 60% do salário de benefício da senhora, mais 2% para cada ano de contribuição que a senhora tiver, além dos 15 anos de contribuição. Então, a senhora vai receber 90% do salário de benefício. Dona Maria quase me mata. Por quê? Porque antes da reforma, ela ia aposentar com 100% do salário de benefício. Mas eu falo, Dona Maria, não me mate. Eu não tenho culpa. Se a senhora tivesse preenchido lá atrás os requisitos de lá, tudo bem. Mas não, a senhora não conseguiu. Então, ou a senhora aposenta agora, com 58 anos e meio, né? Ou a senhora leva mais tempo de contribuição para a senhora conseguir 100%. Porque nessa regra, a gente consegue aposentar a senhora com 58 anos e meio e 30 anos e meio de tempo de contribuição. Mas vai ter aí 90% do salário de benefício. É a regra. Ela vai querer, porque senão ela vai ter que chegar a mais de 62 anos para chegar a 100%. E ela vai preferir. Entenderam? Então, o que eu quero dizer aqui? Que a regra de pontuação, ela é uma regra para aposentadoria por tempo de contribuição. Por isso, o segurado tem que cumprir necessariamente aqueles 35 ou 30 anos de contribuição, homem ou mulher. Necessariamente. E, somado o tempo e a idade, chegar à pontuação do ano exigido. Ponto. Só que o cálculo da renda mensal inicial é o mesmo que eu tenho na aposentadoria programada. 60 mais 2. Tá certo? Então, essa é a regra do sistema de pontuação. Só que lá, antes da reforma, eu já falei para vocês que o professor que se dedicava exclusivamente às funções de magistério, na educação infantil, no ensino fundamental e médio, ele poderia se aposentar por tempo de contribuição com uma redução de 5 anos em relação ao outro segurado. Então, o professor, naquela época, precisava cumprir 30 anos de contribuição, homem, e 25 anos de contribuição, mulher. Essa regra de transição, então, traz o seguinte: o professor, regra 81, 91. 5 anos a menos do que a regra comum, 96, 86. Né? Isso em 2019. 2020, 92, 82. 93, 83. E assim vai subindo a pontuação para cada ano a partir de 2020. Então, veja aqui. Aqui em 2019. Depois, eu vou ter um ano para um ponto para cada ano, a partir de 2020, até chegar em 100 pontos para o homem e 92 para a mulher. Cuidado aqui. Porque na comum é 105 e 100. Aqui é 100 e 92. Não me pergunte de onde tiraram. Não sei. Mas não é 100 e 95. É 100 e 92. Tá? É 100 e 92. Então, aqui. Olha,
Em 2023, o professor precisa ter 95 pontos. A professora, 85. Só que o professor estabiliza nos 100 em 2028. E a professora, em 2030, com 92 pontos. Ok. Ok. Renda mensal, igual a outra. 60 mais 2. Igualzinho, tá? Igualzinho. Então, eu vou colocar um professor que quer se aposentar. Bem, nesse caso, ele tinha, em 2019, 26 anos de contribuição. Ele precisaria de quanto? 30. Só que nessa época, coitado, ele já estava com 58 anos de idade. Tá? Se eu somar simplesmente isso aqui, eu vou achar o quê? 84 pontos, não vou? Vou. Mas eu não posso fazer isso. Por que que eu não posso? Porque essa regra, a primeira coisa que tem que fazer, ele completar 30 anos de contribuição. Quando ele completar 30 anos de contribuição, ele terá 62 anos. Portanto, ele terá 92 pontos. Tá? Em que ano 92 pontos são exigidos? Em 2020. Em 2020. Poxa, olha, se ele tiver completado, que não vai ser o caso, porque se em 2019 ele tinha 26, ele só vai ter 30 anos de contribuição em 2023. Né? Em 2023, qual é a pontuação exigida? 95. Se é 95, quanto ele tem? 92. Não aposenta por essa regra agora em 2023. Por quê? Porque, embora ele já tenha completado os 30 anos de contribuição, a pontuação dele não chega a 95. E aí, eu vou ter que levá-lo até chegar, né, tempo e idade, ou achar uma outra regra melhor. Porque esta daqui não está dando. Tá? Ah, professora, mas se ele, em 2023, tivesse completado os 30 anos de contribuição e 65 anos de idade. Tudo bem, ele teria os pontos. Aí sim, ele consegue aposentar nesta regra, que não vai fazer diferença para ele. Por quê? Porque o professor, né, que na regra atual, ele se aposenta aos 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. Então, para ele, em termos de idade e tempo de contribuição, ele pode usar a regra nova. O que vai é prejudicá-lo no cálculo, porque é 60 mais 2. Entenderam? Então, aqui, ó, para ele, essa regra independe. É melhor o quê? É melhor que ele chegue na programada com 60 anos de idade, porque 25 de magistério ele já tem. Aí ele chega aqui aos 60 anos de idade. Tá? Então, essas regras de transição, o que eu levo para minha prova? Eu levo para minha prova que elas são 1, 2, 3 e assim. Ponto. Tá? Na prova, ou vai te perguntar se o segurado pode se aposentar, e aí você tem que saber a regra, ou, aplicando-se o sistema tal, tem que completar isso. Tá bom? É isso que a gente tem que aprender. Por quê? Porque o aluno, muitas vezes, quando ele estuda previdenciário,
Ele quer resolver o problema dele, previdenciário, do vizinho, do pai, da mãe. Isso não cai no concurso. Então, qual é o foco seu? É ser aprovado. Até que com o conhecimento que você adquire, lógico que você vai poder ter condições de ajudar o pai, a mãe, o vizinho, até mesmo a sua vida, né? Mas esse não pode ser o seu foco. Por quê? Porque o seu foco é a questão de prova. É essa que você tem que acertar. A vida, você vai acertar depois. Então, isso eu tenho que falar para o aluno. Ai, professora chata, né? Professora que pega no pé. Não. Eu pego porque eu quero aprovação. Eu quero você aprovado. E eu preciso para isso que você acerte. Tá bom? Porque o previdenciário, ele tem essa armadilha. Eu já passei por essa armadilha. Querendo estudar resolvendo o problema. Não. Eu vou estudar querendo resolver questões de prova. Tá bom? Então, vamos lá. Então, no caso do professor, volto a dizer, a renda mensal inicial é a mesma renda que você já aprendeu na aposentadoria programada, tá? Na aposentadoria programada. Pode o valor da aposentadoria superar o salário de benefício? Pode. Só não pode superar o teto, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, tá? Isso aqui não pode. Bem, eu vou dar um intervalo e a gente volta com as outras regras de transição. Só um minuto.